Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre o mapa de compromissos mensais, sobre o que é, sobre para que serve, como que a gente pode utilizar. Então, o mapa de compromissos mensais é um documento em que a gente consegue colocar todos os dias, do mês, numa única folha, num único documento, que vocês conseguem ter toda a visualização do mês e você consegue fazer anotação. Então eu vou colocar aqui dois exemplos que a gente tem. Esse aqui foi um modelo preparado mesmo por mim, Então aqui a gente percebe todos os dias, qual dia da semana tá. Aqui em cima tem o mês, enfim, qual é o mês que a gente tá. E tem esse outro modelo que eu comprei, que ele não tem qual é o mês, mas você identifica qual é o mês, E você coloca quais são os dias, Conforme o calendário, é um calendário mensal, até tá escrito aqui. E ele também serve para fazer o mapa de compromisso. Então eu sempre usei muito esse. Depois eu encontrei esse. Ele são vários, tá? É um bloquinho, você consegue destacar e ele cola, Ele tem uma colinha para você colar. Eu gosto muito de colocar esses mapas na geladeira. Aqui em casa sempre fica na geladeira, porque fica de fácil visualização para todo mundo da casa, para mim principalmente, que é quem organiza toda a parte financeira. Então ajuda a gente a se organizar. E aí, o que você faz, com esse papel? Então nesse papel a gente coloca todas as contas, Todos os vencimentos. Então, quando vence a conta de água, de luz, de condomínio, todos os nossos compromissos financeiros são colocados aqui, Nesse papel. Então, lá no dia eu escrevo qual é a conta. Então, eu sempre organizo isso no primeiro dia do mês, porque aqui o nosso mês é realmente o mês, Então, a gente faz dessa forma. Então, você vai começar a organizar o seu aí. E aí, você vai colocar todos os seus compromissos financeiros nesse mapa, para ficar bem fácil a visualização. Qual é a grande vantagem, do mapa? Exatamente, fica fácil de visualizar, você não vai esquecer nenhuma conta, Porque a gente sabe que tem muita gente que acaba esquecendo de pagar uma conta, Acaba se passando e paga juros e multas por uma coisa que, se tivesse às vezes no mapa, tivesse anotado, você não teria esquecido. E aí você não gasta dinheiro, você não joga esse dinheiro fora, Porque pagar juros e multas por esquecimento, você tá jogando dinheiro fora, E aí, outra coisa que eu acho bem bacana do uso do mapa também, porque assim, quem cuida dessa parte, você sempre fica com aquela coisa na cabeça que tem tal conta para vencer, não posso esquecer tal conta, São coisas, informações que ficam na nossa cabeça para a gente fazer esse cumprimento, financeiro. E a partir do momento que você põe no papel, você tira isso da sua cabeça, então desocupa a sua cabeça dessa informação, dessa preocupação, porque realmente ela está no mapa. Então hoje, por exemplo, eu ponho no mapa e eu não me preocupo mais quando que vai vencer a água, quando vai vencer o condomínio, quando vai vencer tal coisa, porque tá tudo no mapa. Então todas as minhas contas estão no mapa. E se aparece uma conta nova, por exemplo, se por um acaso a partir do mês que vem eu vou ter uma conta que eu não tinha, E aí, esse mês que eu fechei essa conta, eu já vou lá e já escrevo no mapa desse mês, para que quando eu for fazer o mapa do outro mês, eu não esqueça dessa conta. Então, assim, eu sempre utilizo o mapa do mês anterior para fazer o mapa do próximo mês, porque ajuda, Porque principalmente essas contas que são sempre no mesmo dia, eu só transfiro de um mês para o outro. E aí, se tiver aquela informação de uma conta nova, você já lembra e já põe. Por exemplo, esse mês eu mudei a data do cartão. Aí eu já escrevi lá que no próximo mês é tal dia 10, que era dia 16, para eu não esquecer, porque quando eu for passar o mapa limpo, eu já passo com essa informação nova, Então, ter um mapa ajudou muito a não ficar com isso na cabeça. Eu acho que, assim, além do benefício, de você não atrasar, assim, eu nunca tive problema em pagar a conta na data, antes do vencimento, esquecer, nunca aconteceu essas coisas comigo.
mas sempre era uma preocupação, né? Ficava na cabeça aquele tal conta vence tal dia, tal conta vence, não posso esquecer. E isso ajudou demais na organização, né? E tirar isso da cabeça alivia demais, porque tem outras coisas que a gente tem que pensar, e aí não pensar nisso, né? Guardado na nossa cabeça essa informação ajuda, né? Então é uma vantagem do uso do mapa, porque você põe tudo no papel e aí você vai pelo papel. Então, e outra coisa, né? Daí você vai fazer os seus pagamentos conforme as suas entradas, né? Tudo vai depender de como é as suas entradas, mas você sabe que tá tudo ali. Tudo que você vai pagar tá nesse mapa. Então, isso ajuda muito nesse processo de organização. Aí, assim, quais são outras dicas que eu dou para essa organização desse mapa, né? Eu sempre recomendo que você faça ele no início do seu mês. Como eu disse, o meu mês é realmente a mudança do mês, né? Então eu faço entre o dia 30 e o dia 1º. Mas se para você o seu mês começa dia 10, faça o mapa do dia 10 ao dia 9 do outro mês, porque esse é o seu mês, né? Você vai ter que cumprir com as suas entradas esse mês, né? Então você precisa ter dinheiro para administrar esse mês, então você precisa saber como ele funciona. Então isso é uma coisa. Outra coisa, sempre pague as contas antes do vencimento, né? Então o ideal é você sempre pagar antes, exatamente para não pagar juros e multas, como a gente falou, né? Jogar dinheiro fora, ou por esquecimento, ou porque não pagou, né? Por algum motivo aí. Então, pagar sempre antes do vencimento. O que a gente faz aqui também, normalmente, eu já falei em outros vídeos, eu normalmente tenho as minhas contas o mais próximo possível da minha entrada, né? Então, quando eu tenho a entrada, eu coloco as contas o mais próximo possível da minha entrada, porque aí quando eu recebo, eu já pago todos esses compromissos. E aí o que eu faço? Eu vou no mapa e risco todas essas contas. Porque você pode pensar, mas se a conta é sempre em tal dia, porque eu não faço um único mapa, né? Para todos os meses, ele fica lá, porque eu rabisco esse mapa. Então, quando eu vou pagar a conta, eu pego o mapa, pego as contas e paguei a conta, eu risco do mapa. Paguei uma conta, eu risco do mapa. Então, assim, eu vou riscando todas as contas do mapa, porque pode acontecer, como era o caso, por exemplo, desse cartão que a gente mudou, que quando eu sentava para pagar a conta, esse cartão ainda não tinha fechado. Então, eu tinha que ter um outro momento para pagar esse cartão. Então, eu não riscava ele do meu mapa, enquanto eu não fizesse esse pagamento. Então, por isso que é importante, às vezes você pode receber a semanal ou quinzenal, então você vai pagar determinadas contas numa quinzena, determinadas contas na outra. Por isso que é importante você usar esse mapa, né? Você anota e você vai riscando todos aqueles compromissos que você fez, né? Dos seus pagamentos. Outra coisa é que você também pode fazer, você pode pegar esse mapa e juntar com informações da sua casa e do seu consultório. Os gastos principais do consultório, por exemplo, se você tem uma data para pagar dental, a data do funcionário, a data dos impostos, contador. Se você achar interessante, você pode colocar tudo no mesmo mapa, porque facilita a sua visualização. O que eu faço aqui, né? Eu coloco as contas de casa e as contas da empresa são todas no mesmo mapa. O que eu faço eu coloco em cores diferentes. E aí faço, né, o que representa as contas da casa de uma cor e o que representa as cores da empresa de outra. Então, facilita também, porque fica tudo numa única informação. Eu não preciso buscar um outro mapa ou uma outra informação em outro lugar. Então, eu condenso tudo no mesmo mapa, porque aí é um único papel na porta da geladeira com todas essas informações. Então, tudo isso facilita, né? E aí, quando eu vou sentar para fazer os pagamentos, eu já sento e já vou tentando resolver tudo, né? Tudo que dá ali eu já resolvo. Aí se não dá, eu faço novamente uma outra, sento de novo e pago. Por exemplo, as contas da empresa tem alguns impostos que demoram para serem liberados, né? Liberam mais para o meio do mês, então eu tenho que esperar. Mas ele está lá no mapa. Quando eu pago, eu vou lá e eu risco aquele compromisso do meu mapa, né? Então, assim, e isso dá uma tranquilidade para mim, porque eu risquei, eu já sei que já está efetivado, e se não,
quando eu não risco, às vezes eu grifo, quando é um outro que ficou, e aí fica fácil de eu visualizar e eu sei exatamente o que ainda está faltando. Então essa informação fica muito tranquila, porque às vezes você pode chegar lá, hoje é tal dia, você vai lá no dia, hoje não tem nada, amanhã já tem tal coisa, você já se organiza, já vê o que tem para amanhã, o que tem para os outros dias, caso você não consiga quitar várias contas ao mesmo tempo, né? Então aí você vai acompanhando e vai pagando conforme os vencimentos, né? Então assim, para fazer esse tipo de visualização ajuda demais o mapa nessa agilidade do dia a dia. Outra coisa é você fazer as entradas, caso você tenha uma entrada que não é comum, né? Uma entrada que às vezes você tem, às vezes você não tem, você pode pôr no mapa também, né? Então assim, a entrada a gente sempre lembra quando vai ter, né? É uma entrada de dinheiro pra gente. Mas pode ser que você fez uma prestação de serviço diferente, que você não está acostumado, vai entrar um dinheiro de uma aula, de alguma coisa que você fez, e aí você pode colocar lá no mapa para você não esquecer que naquela data você tem aquilo para receber, né? Então assim, é uma informação a mais que você também pode colocar no mapa, né? Que vai te ajudar, não é só as saídas, você pode colocar as entradas, mas é que as entradas normalmente a gente sabe quando vai acontecer, né? E as saídas é que às vezes as pessoas se perdem, né? Então, esse tipo de informação você põe. E uma outra coisa que eu acho bem legal de vocês porem no mapa, principalmente para quem ainda está começando, ou mesmo para quem não está começando, eu mesmo tendo já o hábito, já faço isso há algum tempo, assim, religiosamente todos os meses, mas eu coloco lá no mapa quando é que eu vou fazer o meu investimento, né? Porque a gente recebe, né, a história do receber e pagar-se primeiro, só que a gente recebe e transfere para um lugar, né, para uma conta de uma corretora e aí faz o investimento, né? Então esse processo não é às vezes tudo tão automático ou tão por conta da rapidez, a gente não faz tudo na mesma hora por conta do tempo, enfim. Então às vezes eu faço a transferência num dia e vou fazer o investimento só no outro, mas ele sempre está lá no meu mapa. Então, assim, eu sempre tenho o dia logo bem próximo, né? Sempre bem próximo da data da entrada, tem lá o investimento. Então, você recebe hoje, coloque lá no investimento amanhã, porque essa é uma conta, né? Aquela história do pagar-se primeiro. É uma conta que você tem que ter. Então, para quem ainda não tem o hábito, é importante você colocar lá para você não esquecer, né? De fazer isso acontecer efetivamente, mas mesmo, por exemplo, aqui em casa a gente faz isso, já é um hábito nosso, não há como não acontecer essa rotina, mas eu continuo colocando, porque tem essa história da gente fazer esse movimento, né, por conta da quantidade de transferência, às vezes a gente transfere hoje, aí tá corrida, a gente só vai fazer realmente o investimento amanhã. Então ele está lá no meu mapa de compromisso, eu coloco um dia do investimento, sempre é muito próximo da entrada, porque a gente já investe logo no começo, né? Como a gente já disse, sempre invista, pague-se primeiro, né? Então logo quando vem as entradas, a gente já faz a distribuição, né? Paga as contas e faz a distribuição, né? A distribuição de categoria, a distribuição do investimento, então a gente já faz tudo nesse primeiro momento. Então, quando a gente faz o recebimento, a gente já vai fazendo tudo isso, porque aí é um momento que eu paro para fazer tudo isso. Como a história do investimento, a gente precisa avaliar qual é o investimento que a gente vai fazer, enfim, a gente às vezes tem que tomar algumas decisões, às vezes ela não é feita naquele momento, o dinheiro é colocado lá na corretora e a gente toma a decisão que a gente vai fazer e aí a gente vai lá e faz. Então por isso que eu tenho esse dia também, para nunca esquecer, né? Para não ter como esquecer. Isso já é uma rotina muito clara aqui da minha casa, mas é uma coisa, principalmente para quem está começando, que pode ajudar demais, né? Para não ter esse mês eu esqueci, agora se sobrar eu faço. Então já coloque lá, coloque como compromisso financeiro, né, seu, um gasto seu, né, que na verdade é uma construção do futuro. Então coloque esse item, investimento dentro do seu mapa para te ajudar a realizar esse hábito, né, a realizar essa rotina que é tão importante para o nosso futuro. Então, assim,
O mapa, que eu quis trazer, esse uso do mapa, eu uso muito, eu gosto muito de usar, eu acho que dá realmente uma facilidade para quem cuida do dinheiro, uma tranquilidade de você ter um local onde você pode olhar e ficar bem tranquilo e tirar realmente essas informações que às vezes atormentam a nossa cabeça. Será que a conta vai vencer? Será que dia que é mesmo? Mas será que eu esqueci? E claro que a gente vai acostumando, né, com aquelas contas, mas eu ponho todas, né, eu sempre ponho todas que eu tenho e eu vou ticando, até porque hoje, por exemplo, nem todas as contas vêm impressas, né, no papel, tem contas que a gente recebe só pela internet, tem contas que estão no débito automático, então assim, mas mesmo assim eu ponho lá no mapa para a gente acompanhar, para a gente ver se aquela conta, qual é o valor que ela veio, para a gente colocar na planilha, né? Então ela tá lá no mapa para a gente acompanhar se realmente caiu no débito automático, porque pode acontecer alguma coisa e não cair, né? A gente já teve conta que saiu do débito automático, né? Por algum motivo do banco, mas aí você vai lá e paga a conta física, né? Então assim, tudo isso é importante, você precisa acompanhar, né? O seu financeiro. Então, por isso que o uso desse mapa acaba ajudando, é uma estratégia aí, né, um hábito aí, que na verdade eu acredito que é um facilitador, por isso que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que é muito fácil de usar, muito fácil de implantar e eu acho que ajuda demais na comunicação. Se tem mais de uma, né, se mais de uma pessoa, por exemplo, da família ou administra isso, ou tem mais pessoas para ter esse conhecimento sobre os vencimentos, facilita também, né? Às vezes pode haver algum tipo de divisão de pagamento das contas, então você também consegue fazer isso no mapa. Então eu acho que o mapa ajuda até nessa comunicação, fica claro para vocês quais são suas contas, né? Quais são os seus compromissos financeiros do mês. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês até gostem e utilizem esse mapa, porque realmente para mim ele realmente veio para ajudar e facilitar a rotina da minha casa. Até a próxima!